Saudações tricolores, verde, branco e grenal. O Fluminense derrotou o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo placar de 2-0. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Estou aqui para falar um pouco do que eu entendi do jogo, do que eu vi. E para exaltar essa grande vitória do Fluminense. Tendo em vista que é o Cruzeiro, voltou da Série B, ficou anos aí na Série B, acho que 2 anos, sei lá. Mas ainda assim é o Cruzeiro, que faz uma campanha até aqui honesta. Voltamos, né? O Cruzeiro, eu estava falando que o Cruzeiro faz uma campanha muito honesta, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, depois de 5 rodadas. Tem 9 pontos ganhos, estava na frente do Fluminense, por isso aumentou a importância da vitória do Fluminense, que caso ela não viesse, não seria nada absurdo, né? Mesmo com o Cruzeiro voltando da Série B, é o Cruzeiro, então não seria nada absurdo você empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Mas conseguimos uma grande vitória, jogando bem. Eu diria que a gente nesse jogo foi mais eficiente do que brilhante, né? A gente está acostumando aí a ver o Fluminense vencer e ser brilhante, fazer grandes partidas, em massacrar o adversário, encurralar o adversário no seu campo de defesa. Ontem a gente não viu isso, a gente não viu o Fluminense encurralando o Cruzeiro o tempo todo, não viu o Fluminense avassalador como a gente viu contra o Vasco, por exemplo, mas viu o Fluminense muito eficiente. A gente tem visto o Fluminense brilhante e eficiente, tanto é a quantidade de gols que a gente fez na temporada, mas ontem a gente viu o Fluminense eficiente e tá ótimo, tá? O Palmeiras vem ganhando aí vários títulos ultimamente sem ser necessariamente brilhante. Ele é muito eficiente, extremamente eficiente, e a eficiência é mais importante do que o brilhantismo, porque não adianta nada você ser brilhante no sentido de intensidade no jogo, de massacrar o adversário e não ganhar os jogos, né? Ontem a gente foi um pouco de Palmeiras, né? A gente foi muito mais eficiente do que brilhante, mas muito também porque o Cruzeiro fez uma partida boa, muito boa até, eu diria. Guardadas as devidas proporções, o time do Cruzeiro é bem mais limitado do que o time do Fluminense, mas eu acho que eles estão caminhando para um bom... eles estão dando um bom passo, né? Eles estão montando um time honesto, um time bom. E fez um bom jogo ontem. O primeiro tempo eu achei muito equilibrado, mas bem morno, né? Sem grandes emoções, né? Que te prendesse muito assistindo aquele jogo. No segundo tempo o jogo melhorou bastante, foi mais quente, teve aquele pênalti, enfim, vou falar disso ainda, né? O Fluminense saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0 com o gol do Ganso, num bate-rebate ali na área, que a defesa do Cruzeiro salvou 2 vezes. Depois a bola sobrou pro Ganso, que empurrou pro gol. 1-0 Fluminense. Jogando bem, o Fluminense jogou bem. O Cruzeiro também jogou bem. O Cruzeiro, ele veio com uma estratégia, pelo menos que eu percebi, bem interessante para jogar contra o Fluminense. Porque antes do jogo que a gente falava era o seguinte, cara, o Cruzeiro vai jogar em casa. Se o Cruzeiro achar que por isso tem que vir de peito aberto para jogar com o Fluminense, pode ser ruim para ele, né? Porque geralmente quem joga de peito aberto contra o Fluminense do Fernando Diniz, do jeito que esse Fluminense joga, toma porrada. Se ele se acovardar e jogar por uma bola, né, como alguns times preferem jogar contra o Fluminense, porra, tá jogando em casa com 50 mil torcedores. A torcida pode não gostar e pode não dar certo também, né? Porque geralmente o time espera pra jogar por uma bola, sofre pra caralho, escolhe sofrer pra caralho durante o jogo, ser muito agredido pelo Fluminense. E aí, quando você escolhe ser agredido pelo adversário, você pode não dar sorte o adversário te agredir e te levar pra lona. Foi o que a gente fez com o River.
apesar de que o River não jogou retrancado contra o Fluminense, veio de peito aberto. Mas a gente cansou de fazer isso, né? Veio adversários aí que veio contra o Flamengo, por exemplo, no segundo jogo da final. O Flamengo optou na final por jogar os 2 jogos retraído por uma bola. O primeiro deu certo, o segundo deu aquela merda toda. Enfim, e não, o Cruzeiro conseguiu não se reprimir, não recuar, e conseguiu agredir o Fluminense sem se expor muito. Foi interessante essa tática que o Cruzeiro usou. E tem um time bom, né? Acho que o maior problema do Cruzeiro é a lateral esquerda, que aquele Marlon, cara, a única coisa que ele tem grande mesmo é a bunda, porque, cara, o cara não consegue acertar um cruzamento desde que começou a carreira, né? Que maluco, porra, bosta, né, esse Marlon, cara. Ainda reclamou que o gol do Fluminense o segundo gol do Fluminense foi uma falta inventada pelo árbitro. Pera aí, né, cara? Pera aí. Então, assim, e no segundo tempo, a gente já tinha vantagem, já tava ganhando o jogo. Desde o primeiro tempo eu vi o Fluminense se poupando um pouco, não imprimiu aquele ritmo alucinado do Fluminense de Fernando Diniz. Aquela pressão, aquela correria, aquela intensidade, e fez o seu jogo no toque de bola, né, no domínio, sem se cansar muito, vamos dizer assim. Tal qual fez como algo próximo do que fez contra o Paysandu, né? Claro que o Paysandu era um jogo tecnicamente mais fácil, mas o Fluminense conseguiu fazer isso. Isso é importante, isso é bom, porque o Fluminense foi bem e talvez não tenha descansado como se cansa geralmente os times nos jogos, o time do Fluminense. E foi o suficiente para a gente fazer 1-0 no primeiro tempo, 1-0 no segundo, que foi um pouco diferente do primeiro. Ele foi mais intenso, mais brigado, até porque o Cruzeiro precisava do resultado, precisava empatar o jogo, estava perdendo. E foi mais interessante o segundo tempo, né? Agora eu quero falar sobre umas coisas aqui. Eu ouvi algumas pessoas falando que o Cruzeiro levou o jogo para o Mineirão porque o gramado tava uma merda, e tava mesmo, e isso aí ia dificultar o toque de bola do Fluminense, caralho. Mas, cara, assim, eu sou completamente contra essas teorias da conspiração, tá? Eu não vejo sentido um time escolher jogar num lugar ruim que vá prejudicar o adversário, sim, mas também vai te prejudicar, bicho. Então, assim, se você, pelo menos eu penso assim, se você escolhe, vou jogar no Mineirão que tá uma merda, pra prejudicar o Fluminense. Eu pensaria assim, cara, mas o time do Fluminense é muito melhor do que o meu. Então a tendência é o gramado prejudicar o Fluminense, mas me prejudicar muito mais. Porque eu sou inferior tecnicamente, né? Se os caras são melhores, eles provavelmente vão achar uma forma de jogar naquele gramado. Eles vão se dar melhor naquele gramado do que a gente. Porque eu sou pior do que eles. Então, assim, eu acho que não teve porra nenhuma disso, de teoria da conspiração, de que o Cruzeiro levou o jogo pro Mineirão pra prejudicar o Fluminense. Cara, pelo amor de Deus, cara. Prejudicou o Cruzeiro também, pô. Sabe? Agora, a Conmebol vetou o jogo do Galo durante a semana, pela Libertadores, no Mineirão, exatamente por causa do gramado. Por que a CBF liberou? Porra, sabe, não dá pra entender, né? Gramado realmente muito ruim. Agora, tem um ponto positivo, né? Se a gente joga na Independência, que eu nem sei se podia jogar, porque o América acho que jogou na Independência, sei lá, eu não sei se estava jogando ou jogou antes, enfim. Mas se leva para um estádio pequeno, a pressão da torcida ia ser maior. Eu, sinceramente, com todo respeito à enorme torcida do Cruzeiro, não senti pressão nenhuma naquele Mineirão ontem, tá? Eu não tava lá. Mas eu não senti pressão nenhuma da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro cantou e tal, fez a festa dela, mas não botou pressão no jogo, no juiz, nos jogadores do Fluminense. Não senti pressão nenhuma. Achei uma torcida bem light, tá? Isso não é uma crítica, não, tá? Não tô criticando a torcida do Cruzeiro, não. Mas, enfim, de repente, se é um estádio pequeno, teria uma pressão. De repente, tivesse uma pressão. Então, por esse prisma, acho que foi até melhor a gente jogar no Mineirão. Tudo bem que a gente tá falando isso porque a gente ganhou, né? Então foi melhor.
Então não acredito em teoria da conspiração, que o Cruzeiro agiu de má fé. Porra, nada disso, gente, pelo amor de Deus. Sobre o árbitro. Agora, nesse momento, quem estiver assistindo, ou quem assistir depois, estou preparado para ser cancelado. Eu vi no Twitter, principalmente, muita gritaria com o árbitro, muita histeria com o árbitro. Falando que ele é ladrão, é safado, é vagabundo, é mau caráter. Aí eu fiz uma pergunta num post de um tricolor. Eu falei, gente, ainda botei isso, estou pronto para ser cancelado. O que exatamente o juiz fez contra o Fluminense? Porque eu também vi muito cruzeirense reclamando. E eu acho que eles estão reclamando sem razão nenhuma, tá? Primeiro eu vou falar os lances aqui que eles estão reclamando pro time deles, depois eu vou falar o que a nossa torcida está reclamando pro nós. Eu vou falar só o que eu acho, que não quer dizer que é verdade, tá? Eu não sou dono da razão, cada um tem a sua visão, cada um... A grande verdade é que cada torcedor vê um jogo, né? Mesmo quando o time ganha, quando vai bem, tem sempre aquela opinião diferente. Cada um vê um jogo, tá tudo certo, cara. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Os cruzeirenses reclamam daquela bola que o Marcelo cortou e a perna dele sobrou e foi acho que na barriga do jogador do Cruzeiro. Acho que foi dentro da área que eles estavam pedindo pênalti. Cara, o replay mostrou o Marcelo olhando pro alto, para cima, para onde a bola ia. Realmente o pé dele pegou. Mas, cara, se pedir pênalti por causa disso, na minha humilde opinião, é loucura. Ainda mais se você botar a carreira do Marcelo na mesa e falar assim, cara, olha a carreira do cara. Vê se ele tem um histórico disso, cara, de ser violento, de ser desleal. Porque isso que eles estão reclamando seria uma deslealdade do Marcelo. Vê quando ele fez isso na carreira dele, cara. Eu não acompanhei o Marcelo no Real Madrid, nem preciso. Ele não é desleal, não é um cara desleal, cara. Sabe? Então, acho que é bem forçada essa reclamação de pênalti, tá? De maldade do Marcelo. Não achei absolutamente nada. Outro ponto que eles reclamam não lembro agora o ponto que eles reclamam, cara. Eles estão reclamando muito de arbitragem, eu acho que sem razão nenhuma, tá? Respeito pra caralho a opinião de todos, mas sem razão nenhuma, cara. Sobre as nossas reclamações, as coisas que eu mais vi a galera reclamando, foi do pênalti do Manuel, que sinceramente a gente reclama muito, eu pelo menos reclamei muito nesses anos aí que a Globo não transmitiu o Campeonato Carioca, da Record e da Band. Eu falei, cara, por mais que eu não goste da Globo, e o meu não gostar da Globo não tem absolutamente nada a ver com a vida lá fora, não. Meu negócio é dentro do futebol e pelo que eles fazem com vocês sabem quem, né? Desde sempre, desde que praticamente a Globo foi fundada. Mas, cara, é inegável a diferença de qualidade na transmissão da Globo para as outras transmissões. E ontem, na hora do pênalti, eu fiquei esperando para ver um replay que me fosse... que fizesse eu ter uma certeza do que falar. Foi pênalti, não foi pênalti? Eu não consegui ter essa certeza. Os ângulos, acho que foram 2 ângulos diferentes que mostraram, eu não consegui entender se o Manuel empurrou o jogador do Cruzeiro, ou ele encostou, ou ele nem encostou. Eu já vi gente falando que ele nem encostou no cara, o cara... Enfim. Então eu não tenho uma opinião formada sobre esse pênalti. Pelo que eu consegui ver, que não foi quase nada, a impressão que me dá é que o Manuel desloca o jogador do Cruzeiro no alto. E isso aí é pênalti. Ah, mas esse pênalti aí, se fosse pro Flamengo, no Maracanã, ele não dava. Pô, aí, calma aí. Calma aí. A gente tá falando o que foi. Quer dizer, digamos que tenha sido isso, tá? Se o outro dava, se ele dava para outro time, se não dava, é outra história. Outra parada. Ah, se fosse o Flamengo, não dava. Outra parada. Tá? Se realmente aconteceu isso, que eu acho que vi, porque realmente eu não consegui entender muito bem aquele lance, do Manuel deslocar o jogador do Cruzeiro no alto, pênalti. Tá? Posso daqui a pouco ver o lance de novo, não foi isso que aconteceu então, e mudar minha opinião, sem problema nenhum.
Mas, pelo que eu vi até agora, que foi ontem só, os poucos replays que passaram, acho pênalti. Mas porque o jogador do Cruzeiro bateu, o Fábio defendeu, ele mandou voltar. Cara, eu vi duas irregularidades no pênalti, né? Que o Bruno. É Bruno Rodrigues, eu acho. Bateu. A primeira foi que ele deu uma paradinha. Ele deu uma paradinha ali, forte, que é proibido já, né? E o Fábio realmente se adiantou. Agora, eu acho que o Fábio se adiantou por causa da paradinha dele. Pô, o cara já tá preparado para saltar. E aí o jogador vai bater o pênalti para. Porra, não tinha como não se adiantar. Mas ok, se adiantou. Achei duas irregularidades ali. Uma levou a outra. E aí o juiz manda voltar, coisa e tal. No segundo pênalti lá, o menino já tava, porra, completamente destruído emocionalmente, que o Dourado alugou um apartamento na cabeça dele na hora da segunda cobrança. E aí é um problema deles, eu não tenho nem que dar opinião sobre isso, sobre se o Dourado devia bater ou não. E aí o menino chutou, a bola bateu na trave, foi pra fora, graças a Deus. A bola não entrou. Gente, pode discordar de mim à vontade, tá? Bota nos comentários se vocês acharam, fala que eu tô maluco. Pode discordar de mim à vontade, eu só tô dando a minha opinião e a minha opinião não importa mais do que a de ninguém. As outras coisas que eles estão reclamando, da expulsão do André. Cara, eu achei exagerada. Mas não achei nada de achar que o juiz é vagabundo e quer prejudicar o Fluminense por causa disso. Achei exagerada porque ele foi xingado. Pô, mas todo mundo xinga no campo de jogo, né, cara? Eu já cheguei a falar isso no primeiro jogo do Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca, quando ele expulsou o Diniz. Pô, todo mundo xinga, né, cara? Ele só foi xingado pelo André nesse jogo de ontem? Porra. Agora, o André tem que parar com essa porra. Ele já tomou um cartão amarelo no jogo passado, com o Vasco, por reclamação. Tem que parar com essa porra. Porque vai prejudicar o Fluminense. Talvez não prejudique na próxima rodada, porque na próxima rodada tem duas coisas. O Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, tá fazendo uma campanha muito ruim, perdeu em casa pro Atlético de 4, tá muito mal. E já na terça-feira que vem tem o Fla-Flu, das 8h. Então, assim, é bom, pelo menos o André vai ser poupado, né? Forçadamente poupado. Mas e se fosse numa véspera de um jogo grande no Brasileiro, sem ter Copa do Brasil no meio, ou Libertadores, ou se fosse uma Libertadores brigando por vaga? Cara, ele tem que ter responsabilidade. A culpa não foi só do juiz que expulsou o André exageradamente, não. O André tem que ter responsabilidade, cara. Não pode simplesmente chegar e ficar cuspindo marimbondo, cara. Porra, tudo bem, a gente fica puto. É do jogo, a gente sabe, cara. O sangue esquenta. Mas, pô, ele tem que ter calma, cara. Ele tem que ter calma. No jogo passado com o Vasco, ele tomou cartão amarelo por discordar de um lateral, porra. Que ele tava certo. O lateral era nosso. Mas, porra, ele xingou pra caralho, gritou pra caralho. Se reclamar efusivamente, você não precisa nem xingar, cara. É uma falta de respeito ao árbitro. Tá? Não tô defendendo o árbitro, pelo amor de Deus. Mas o André tem que ter responsabilidade, cara. Tem que ter responsabilidade. Tá? Então eu acho que esse cartão amarelo é mais culpa do André do que do juiz. Você vai me desculpar, pode discordar de mim, fica à vontade. Acho, tá? Super-Homem. Fala Super-Homem! Gostei dessa camisa do goleiro azul com laranja do Cavalieri. Como faço pra comprar? Cara, pra comprar não sei, né? Isso aqui eu comprei na época do... Não foi nem em 2012. Aliás, foi minha esposa que me deu essa camisa em 2015, eu acho. Cara, hoje em dia não vai ter mais, né? Mas no Nova América, aqui no Rio, no shopping, tinha a loja da Adidas de outlet, né? E aí vendia essas peças já fora de linha. Mas hoje em dia não deve mais vender, né? Pode achar na internet. Na internet você acha, cara. Tá? Então, acho que o cartão foi até exagerado a expulsão, mas acho que foi mais culpa do André, mais irresponsabilidade do André, tá? O André precisa botar a cabecinha dele no lugar. Quem mais que a galera tá reclamando? Do tempo de acréscimo. Cara, hoje o pessoal vai comer meu fígado. Cara, não achei nada de absurdo esse tempo de acréscimo. O jogo parou demais.
Pô, aquele lance do pênalti, quanto tempo ficou parado? Teve expulsão, várias discussões que parava toda hora, vários cartões de um lado do outro, substituições. Então, cara, você pode até olhar assim o número, caralho, 11 minutos, depois deu mais 3. Pode até tomar um susto. Mas, sinceramente, não achei nada absurdo, não. Tá? No primeiro tempo também, mesma coisa. Muita discussão, muito blá blá blá, e o caralho, acho que ele deu 6. Enfim, então assim, não achei, sinceramente, a arbitragem, essa desgraça toda que o pessoal tá falando, não, tá? Eu tô pronto já para ser cancelado, mas a minha opinião, todo mundo sabe que eu odeio falar de arbitragem, principalmente quando perde o jogo, mas eu tô sempre falando, porque sempre precisa falar. Eu não gosto de falar, mas quando precisa a gente tem que falar. Mas hoje eu acho, sinceramente, que essa movimentação toda aí sobre a arbitragem no jogo de ontem é exagerada de um lado e de outro. Que eu também tô vendo muito cruzeirense falaram que o Fluminense ganhou roubado. Foi 2-0, caralho. 2-0, pô, foi 2-0 roubado? Então, acho exagero das duas partes, das duas torcidas. Essa movimentação toda aí, indignação toda com o árbitro, que é ruim, esse árbitro é ruim. Mas ontem, sinceramente, eu não vi nada assim de absurdo, tá? Teve a falta no Aras que o Tricolor tá reclamando pra caralho também, lá no início do jogo, que era pra dar cartão. Concordo, isso eu concordo pra caralho, porque ele deu um cartão assim, não lembro agora pra quem. Não lembro mesmo. Não sei se foi pro Marcelo, acho que foi pro Marcelo, né? Um carrinho que pegou o jogador do Cruzeiro. Muito parecido com o lance do Aras, e nisso eu concordo. Ele foi muito mal, faltou critério pra ele. Agora, mais do que isso aí, eu acho sinceramente exagero. Tô com umas estatísticas aqui, gente. O jogo foi bem equilibrado mesmo, né? Posse de bola, o Fluminense teve 52% contra 48% do Cruzeiro. Finalizações, o Cruzeiro deu 27%, o Fluminense deu 11%. Mais finalizações no gol, o Cruzeiro deu 5%, o Fluminense deu 7%. E finalizações para fora, eu vi essa estatística aqui, finalização para fora. O Cruzeiro deu 13, o Fluminense deu 2. Então, assim, por esses números aqui, se você fosse basear em finalização, você vai falar que o Cruzeiro amassou o Fluminense. Mas se você equilibrar os números, a posse do Flu foi maior. Nas finalizações, onde o Cruzeiro teve mais, 27-11, acho que foram no gol, foi 7-5 pro Fluminense. O Fluminense finalizou menos, mas finalizou mais certo do que o Cruzeiro. E para fora, foram 13-2 pro Cruzeiro. 13 finalizações para fora do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro finalizou pra caralho e mal. Então, fora, acho que o Fábio pegou, que mais uma vez o Fábio fez uma grande partida. Que bom que aquele erro no jogo passado não abalou ele. Eu acho que nem deveria, porque a torcida abraçou ele, o Diniz abraçou ele, então eu já imaginava que não ia abalar ele, sem contar que ele tem 43 anos, 42, vai fazer 43, sei lá. Não deveria mesmo abalar, né? Enfim. Então, assim, se você for ver pelos números, o jogo foi bem equilibrado. O Cruzeiro deu muito mais finalizações erradas. Então, o Fluminense finalizou menos e mais certo. Foi mais efetivo, foi mais eficiente, né? É o que a gente estava falando. O que eu sempre falo, que o futebol não tem essa de ser justo. O Cruzeiro podia ter amassado o Fluminense, o que não aconteceu. Mas podia ter amassado o Fluminense foi mais eficiente, ganhou o jogo. E essa é a justiça do futebol. Premiar quem é mais eficiente, quem bota a bola na rede. Tá? Então é isso, não é mérito nenhum tu amassar o adversário e ter 90% de posse de bola e chutar tudo pra fora. Não é mérito nenhum nisso. O mérito é você chegar, às vezes que chegar e aproveitar. O Fluminense foi bem ontem, né? Foi bem. Antes de botar o G6 aqui, eu vou dar parabéns aqui pra equipe do Cruzeiro, que não apelou pra violência, não se escondeu no jogo, não se escondeu do Fluminense. Tentou agredir da forma que conseguiu. É um time bem treinado e bem postado pelo treinador. O tal do Pepa, não sei. Tá? Fez uma partida muito honesta. Fez uma boa partida guardadas as devidas proporções. O Fluminense é um time bem melhor e muito mais bem treinado, né? E mais acostumado a jogar junto. Então o Cruzeiro, eu acho que foi bem honesta a partida do Cruzeiro. E o Fluminense, muito guerreiro, né? Uma partida que encontrou dificuldade,
por N motivos, conseguiu a vitória. Eu já vi gente falando que isso é vitória de campeão. O que ele quer dizer com isso? Que campeões vencem jogos assim. Eu falei isso contra... Não sei se foi contra o Sporting Cristal ou contra o América Mineiro. Acho que foi contra o América Mineiro que a gente tomou um sufoco do caralho no primeiro tempo e venceu o jogo. Campeões vencem jogos assim. Um Cruzeiro lá fora, um São Paulo lá fora. Campeões vencem jogos assim, difíceis, em que a outra equipe tá jogando bola. Por isso vitória de campeão. Não quer dizer que a gente vai ser campeão por causa dessa vitória, mas foi uma vitória digna de campeão, que campeão consegue, entendeu? O time campeão, todo campeonato, o time que é campeão com certeza consegue uma vitória dessa forma que foi essa do Fluminense ontem. Então o Cruzeiro tá de parabéns pela partida que fez e o Fluminense idem. Foi uma ótima partida, tá? Foi muito legal de se ver. E melhor ainda porque o Fluminense ganhou, obviamente. Classificação ficou... O Palmeiras ganhou do Grêmio. O Palmeiras passou por cima do Grêmio, né? 4-1. Foi a 13 pontos. Cara, a gente não pode deixar o Palmeiras disparar. Porque ano passado foi assim, disparou, irmão, acabou. Ninguém vê mais, nem rastro do Palmeiras. O Palmeiras é um time, volto a repetir, extremamente eficiente. É muito difícil você deixar os caras abrirem, irmão. Não pega mais, tá? Até porque o elenco deles é melhor do que o nosso. É maior do que o nosso, tá? Então, se deixar, irmão, vai ser foda. Botafogo caiu para a segunda posição com os jogamentos, tem 12. Fluminense estava em, acho que sexto, sobe para terceiro com 10. Ótima pontuação do Fluminense, tá 3 pontos do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. Atlético Paranaense é o quarto colocado com 9 pontos. E o Cruzeiro ficou em quinto, ficou com 9 pontos. A gente passou o Cruzeiro, a gente tinha 7 pontos, tinha 2 pontos a menos que o Cruzeiro, a gente passa aí agora, fica aí a 1 ponto na frente do Cruzeiro, e o Fortaleza fecha o G6 com 8 pontos. Só que o Botafogo e Fortaleza tem um jogo a menos. Eu não vi com quem o Fortaleza joga, eu já cheguei a escutar falarem aí, mas eu esqueci. Tem que torcer pro Fortaleza pelo menos empatar, porque aí vai a 9, né? Se perder, continua com 8, tá tudo certo. Porque se o Fortaleza ganhar, ele passa o Fluminense, vai a 11. E o Botafogo pega o Corinthians. O ideal é que o Botafogo perca esse jogo, né? Ou na pior das hipóteses, empate. Que aí iria 13, empataria com o Palmeiras em número de pontos, ficaria 3 pontos do Fluminense. O Botafogo perdendo, continua 2 pontos. E aí na próxima rodada a gente pode até passar o Botafogo dependendo do resultado deles e do nosso, obviamente. Mas de qualquer maneira, daqui a 2 rodadas tem Fluminense e Botafogo. Ou melhor, Botafogo e Fluminense no Engenhão. E aí a gente podia ir... o confronto direto, né? Então assim, Palmeiras não disparou ainda. Então a gente não pode deixar isso acontecer. O próximo jogo é extremamente importante contra o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, no Maracanã. Eu não sei... Tenho pra mim que o Diniz vai mesclar o time de novo. Porque já na terça-feira tem o Fla-Flu. Então, assim, mas mesmo mesclando o time, contanto que ele não bote 7 reservas, cara. Mesmo mesclando o time, acho que dá pra vencer. Mesmo se botar 7 reservas, o Cuiabá não é o Fortaleza. Mesmo se botar 7 reservas, eu acho que dá pra ganhar. Mas, se puder garantir, né, botar pelo menos metade, 6 titulares e o resto é reserva, melhor, né? A gente já não vai contar com o André, com o Alexandre, que, cara, preocupou pra caralho, né? O Alexandre, por mais que o pessoal tenha falado que não foi nada muito grave, porra, a estimativa aqui que eu vi hoje é 90 dias, porra. Caralho, 90 dias é coisa pra caralho, são 3 meses, porra. Cara, tomara que seja menos, que seja um susto, porque preocupa muito o Alexandre. Pra mim, foi o melhor jogador da partida. Jogou pra caralho. Moleque, porra, disposição pra marcar, pra apoiar, pra voltar, pra roubar a bola, pra fazer jogada. Foi o melhor jogador da partida, embora tenha feito o primeiro tempo um pouco instável. Cara, no segundo tempo ele arrebentou com o jogo. Tanto é que o Marcelo foi eleito aí pela transmissão, né? E pela galera que votou lá. O craque da partida ele pegou e deu pro Alexandre. Eu achei muito justo. O Alexandre, pra mim, foi o melhor da partida.
Não vai poder contar com o Alexander. O Martinelli a gente não sabe se já está pronto para voltar, ele já está treinando. Tomara que ele esteja à disposição, porque estava indo muito bem antes de se lesionar. Tudo bem que quando volta um pouco abaixo, né? Mas vamos ver. Tomara. Qualquer coisa, se não puder contar com o Martinelli, eu contaria com o Lima, né? A gente vai sem a dupla de volantes, né? Um suspenso, outro machucado. Então, talvez ali Felipe Melo e Lima. Enfim, aí teria que recuar. Teria que trazer de volta o Manuel pra zaga. Cara, o Diniz vai saber o que fazer. Eu só espero de verdade que não venha com essa porra de botar a maioria reserva. Porque não tem dado certo, né, cara? Porque uma vitória contra o Cuiabá é importantíssima. Eu não sei quem o Palmeiras vai pegar na próxima rodada. O Botafogo também não sei quem vai pegar na próxima rodada. Mas, cara, sei que a gente precisa vencer. Se o Palmeiras tropeça, perde o jogo, o Botafogo perde o jogo de hoje e da próxima rodada, cara, a gente encosta no Palmeiras. A gente vira líder junto com o Palmeiras. Aí vai diferença, né? Saldo, número de vitórias e tal. Eu acho que o do Palmeiras é bem maior do que o do Fluminense. O Fluminense provavelmente iria para segundo, mas porra, ali 13-13. Então, cara, tem que seriedade total no jogo de sábado, porque é muito importante. Podemos até dizer que na sexta rodada, guardadas as devidas proporções, é um jogo que vale liderança do campeonato, tá? Então, vamos levar a sério, com seriedade esse jogo. É muito importante, tá bom? É isso. Peço pra galera se inscrever no canal do Suburbano Tricolor, no YouTube, que aos pouquinhos está crescendo. Instagram, a gente também faz sempre pós-jogos ao vivo e pedir pra galera seguir, né? Enfim, ajudar aí a gente a crescer, a produzir mais conteúdo. Eu volto, talvez no domingo, talvez até no sábado, para fazer o pós-jogo de Fluminense e Cuiabá. Eu vou ao Maracanã. Não sei exatamente a hora que eu vou estar em casa. Não sei se eu vou estar disponível no domingo, mas na pior das hipóteses, eu volto na segunda-feira para fazer o pós-jogo, tá bom? Então é isso, galera. Vence o Fluminense. Vitória, Fluminense! Só ganha o Fluminense pra caralho. Até o próximo pós-jogo. Vamos com tudo pra cima do Cuiabá? Vambora. Saudações tricolores. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.